tarde a todos. Eu sou Amanda Malerba, sou doutoranda em filosofia na Universidade de Hildesheim e hoje eu vou mediar a quarta mesa do primeiro dia do terceiro colóquio internacional FIUPSIC. Antes de tudo, um breve anúncio. Não sei se foi informado em algum lugar, mas o palestrante. Ai, desculpa, um minutinho. O palestrante Tiago Rodrigo Brunassi, da Unifesp, a apresentação dele, ai, desculpa, foi passada para outro dia. Então, hoje a gente terá, desculpa, a gente engasguei, só um minutinho. Bom, então hoje nós teremos só a apresentação dos participantes Pedro Henrique Cristaldo da Silva e também do Bruno Angeli, ou Angeli, Bruno. Bruno Angeli. Uhum. Bruno Angeli, combinado. Então, como a gente vai combinar? Primeiro, então, vamos fazer as apresentações, e aí, por último, a gente faz as perguntas, pode ser? Pode ser. Combinado Uhum. desse jeito? Ok, então. Como a gente está com um participante a menos, vamos então combinar uns 20, 30 minutos, pode ser? Entre. Pode ser. Seria 20 minutos, seria 30 minutos com as discussões, mas como tem um participante a menos, então acho que fica tendo uma margem ainda maior. Combinado, então? Combinado. Então, vamos seguir então a ordem. Será então a primeira apresentação do Pedro Henrique da Silva, cujo título é Crença Ilusória e Desejo Protetivo? A leitura de Paul Ricoeur sobre a interpretação psicanalítica de Sigmund Freud a respeito da religião, exposta no livro 2 de Da Interpretação, de 1965. Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Amanda. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer a leitura do texto. Eu acho que eu não vou apresentar, mas fazendo a leitura acho que fica mais compreensível, assim. Vou fazer mais atenta, como a gente tem um pouco mais de tempo, dá para ser mais pausadamente. Enfim, eu inicio aqui e agradeço a apresentação. Bom, como a Amanda já mencionou o título, então vou direto ao texto. A introdução, começo lendo. Paul Ricoeur, filósofo francês de tradição hermenêutica, dedica o capítulo 3 da segunda parte do livro 2 de sua obra Da Interpretação, Ensaios sobre Freud, para apresentar a análise psicanalítica da religião. Sua exposição sobre tal análise é pautada por sua leitura dos escritos de Sigmund Freud sobre a interpretação da cultura. Escritos tais como Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização e Moisés e o Monoteísmo. A religião, apresentada preliminarmente por Ricoeur, é caracterizada como ilusão. No entanto, qual a definição de Freud a respeito da religião a partir desses textos lidos pelo Ricoeur? E mais, qual a leitura de Ricoeur sobre a definição freudiana da religião? Qual é a interpretação propriamente ricoeuriana da interpretação sobre a interpretação de Freud? O objetivo dessa comunicação é apresentar brevemente essas respostas. Então, passo imediatamente ao ponto 1. A definição freudiana da religião. Que a psicanálise é necessariamente iconoclasta, isto é, destruidora de ídolos religiosos, sabemos desde as primeiras publicações de Freud. Porém, segundo a hipótese ricoeuriana, a consequência indireta dessa necessária destruição implicaria em uma purificação da própria religião. Purificação destinada à tarefa da interpretação, pois só ela poderia apresentar o sentido dessa destruição purificadora. Conforme Ricoeur aponta, aqui eu cito ele, somos hoje esses homens que não terminaram de matar os ídolos
e que mal começam a entender os símbolos. Matar os ídolos necessariamente pertence à psicanálise. Entender os símbolos é tarefa hermenêutica. Além disso, em sua obra A Simbólica do Mal, de 1960, publicada 5 anos antes de seu ensaio sobre Freud, Riquet conclui sua longa reflexão com a seguinte frase: o símbolo dá que pensar. Em outras palavras, o símbolo religioso desperta a reflexão. Mas qual reflexão? A reflexão filosófica. Nesse sentido, o ídolo religioso da confissão ilusória tem de ser destruído pela psicanálise, para que o símbolo significante leve à reflexão crítica e seja decifrado pela hermenêutica. É nesse sentido que apresentarei as três descrições freudianas da religião: clínica, genética e econômica. A descrição clínica apresenta um caráter analógico em sentido duplo. O primeiro sentido analógico é o da observância, ou analogia neurótica. A observância da prática religiosa, ou seja, o rito cerimonial da religião, é como a obsessão neurótica. O ritual, assim como a neurose, é uma medida defensiva. Segundo a célebre afirmação de Freud, a religião é como uma neurose obsessiva universal. O segundo sentido analógico é o da ilusão, ou analogia onírica. A ilusão religiosa não é o erro epistemológico, mas a fantasia, o sonho público dos povos. O sentido da ilusão consiste na relação entre a crença e o desejo. A crença é tanto uma satisfação do desejo quanto uma ilusão, pois não há verificação factual. Assim, crença e desejo estão entrelaçados por conta do traço ilusório e insaciável. Do individual ao coletivo, a neurose como a religião privada e a religião como neurose universal, somado à crença ilusória e o desejo insaciável, formam a descrição clínica analógica. No entanto, a concepção freudiana da religião se altera e passa do caráter analógico à identidade histórica, formando uma descrição genética. Segundo Riquet, aqui eu cito ele, todas as pesquisas etnológicas e históricas têm um único objetivo: transformar em identidade a dupla analogia da religião, de um lado com a neurose, de outro com a satisfação onírica do desejo. Fim de citação. Nesse sentido, a concepção freudiana, agora aprimorada e visando a identidade da dupla analogia, apresenta uma filogênese da religião. Uma filogênese especificamente das religiões monoteístas judaica e cristã, proveniente do totemismo primitivo. O totemismo, por meio da refeição ritualística, apresenta o tema da reconciliação entre a tribo e a divindade. Entretanto, a religião não é apenas arrependimento objetivando a reconciliação, mas comemoração despistada do triunfo sobre o Pai. Isso se torna evidente na religião cristã por meio da figura do Cristo, que é o Filho de Deus Pai, levando a culpa pelo afastamento do Pai e morrendo no lugar de seus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Filho se torna Deus, substituindo a religião do Pai pela sua. O símbolo da Eucaristia, ou ceia, por sua vez, é a reconciliação do fiel com o Pai. Nesse sentido, Riquet aponta que a religião é o lugar da estagnação emocional repetitiva, pois a resolução da origem parricida é insuperável e indestrutível. Ademais, o desenvolvimento do totemismo ao monoteísmo se dá gradualmente. O judaísmo renova o crime primitivo na pessoa de Moisés, o egípcio adorador de Atum, segundo a hipótese histórica de Freud, que foi morto pelo povo hebreu e despistado na criação da divindade Javé. O profetismo bíblico ressurge com a crença na divindade mosaica pela instituição ética, manifestando um traumatismo recalcado, que, segundo Riquet, é um ressurgimento representacional e um retorno emocional do recalcado. É nesse sentido que o cristianismo, por sua vez, retoma na figura do Cristo o assassinato expiatório original e a lembrança pascual que ressuscita Moisés. A culminância racionalizante
é a teologia paulina, pela qual o retorno do recalcado é apresentado pelo pecado original, um crime contra Deus, o Pai Criador, no qual só a morte poderia resolver. Portanto, a repetição ritualística da observância, visando a reconciliação paternal e a regressão mnemônica e afetiva do parricídio primeiro por conta do arrependimento, constituem o aspecto central da religião em sua descrição genética. Por fim, a descrição econômica de Freud sobre a religião, mediante a hermenêutica da cultura, consiste na consolação para a sobrevivência perante a realidade natural. A forma suprema da religião para Freud, segundo Riquet, é o desejo de proteção face à supremacia da natureza. Em outras palavras, a consolação diante da dureza da vida. Portanto, a análise de Freud sobre a religião consiste na ilusão desejante, conforme a descrição clínica, na regressão repetitiva, conforme a descrição genética, e na consolação protetiva, conforme a descrição econômica. Eu passo ao ponto 2, a leitura riqueriana sobre a descrição freudiana da religião. Em sua leitura exposta no capítulo 3 de seu livro, Paul Riquet apresenta as conclusões psicanalíticas e elabora questões interrogativas, como forma de réplica aporética às análises críticas de Freud sobre a religião. Sobre a descrição clínica, Riquet traz 3 indagações. A religião pode ser... Primeira indagação. A religião pode ser caricaturada em cerimonial neurótico por perder o sentido de sua própria simbólica? Segunda indagação. Como essa perda de sentido pertence à própria religião? Terceira e última. Não seria essa perda de sentido pertencente a uma dialética da religião e da fé, diferenciando uma da outra? Além disso, a problemática da ilusão religiosa não é propriamente psicanalítica, mas oriunda, segundo Riquet, de um cientificismo pressuposto no freudismo, uma vez que, segundo o princípio cientificista, toda linguagem que não descreve fatos é irracional, sem sentido. No entanto, a ilusão tem algo de analítico, conforme o próprio Riquet aponta. Há um problema epistemológico da ilusão, que consiste na descoberta da relação entre crença e desejo, que constituem a experiência religiosa. Sobre a descrição genética, Riquet afirma que Freud não se interessou pelo progresso do sentimento religioso, contornando a questão pela investigação da consciência patológica do fiel, que desde o início era pressuposta clinicamente. Segundo Riquet, cito ele, a ideia do retorno do recalcado o dispensou, Freud, de uma hermenêutica que tomaria o desvio de uma exegese dos textos, e precipitou na via curta de uma psicologia do crente, bloqueada desde o início no modelo neurótico. Fim de citação. Além de não ter se concentrado no sentimento religioso, a linguagem simbólica contida nas narrativas religiosas também não interessou a Freud. Ao invés disso, enfatizou a memória regressiva em detrimento da imaginação exploratória. Cito Riquet novamente. Para Freud, a universalidade do simbolismo da linguagem é muito mais uma prova dos traços minésicos dos grandes traumatismos da humanidade que a incitação a explorar outras dimensões da linguagem, do imaginário, do mito. Sobre a descrição econômica, Riquet apresenta no último capítulo do livro 2 que a realidade, a Nanquet, para Freud, é a síntese de um mundo sem Deus. Nesse sentido, o que nos resta é a resignação à ordem natural. Porém, não seria essa realidade o símbolo de uma visão de mundo, significando a extrema dureza da vida? Por ser a religião o lugar de uma estagnação emocional repetitiva, a racionalização religiosa, principalmente da fé cristã e sua teologia, não dá conta da dureza da vida, apenas afastando-a da realidade concreta. Segundo Riquet, que eu cito ele, compreende-se por que Freud declarou várias vezes que a religião ingênua é a verdadeira religião. Em outras palavras,
A experiência não racionalizante, vivida em seu drama trágico existencial, é a verdadeira religião. Aqui eu passo para a conclusão. Portanto, em sua leitura de Freud, Riquet adverte: o que está em causa não é a verdade do fundamento, mas a função das representações religiosas no equilíbrio das renúncias e das satisfações pelas quais o homem tenta tornar sua dura vida suportável. Porém, sendo a vida dura, de onde vem a força da religião? Segundo Freud, aqui eu cito Freud, o segredo de sua força está na força de seu desejo. Ou seja, quanto mais forte é o desejo, mais crente é o sujeito. A eficácia da crença, independentemente de ser ilusão, reside no desejo de consolação diante do desamparo natural. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu passo então a palavra para o Bruno Angeli, da Universidade Federal de Juiz de Fora, cuja apresentação tem o título A Questão da Sobrevivência da Consciência à Morte Biológica é empiricamente investigável? Por favor, Bruno. Empírico, né? Esse é o tema do meu doutorado desde 2020. Esses resultados que eu estou trazendo aqui, os resultados que eu trouxe na minha qualificação agora, dia 28 de novembro. Então, estou apresentando esses resultados também para vocês. Uma breve apresentação do problema. A tese não lida com o chamado problema da imortalidade da alma, que é a questão se a alma, né, a nossa individualidade, ela teria uma existência sem fim, ela teria uma existência que nunca morreria. Mas ela é um tema mais restrito, que é o tema da sobrevivência, que é a mera possibilidade de um indivíduo, ou da consciência do indivíduo, de sua identidade pessoal, continuar após a morte biológica, né? Então, existe essa diferença conceitual entre imortalidade e sobrevivência, da qual é importante ter, para entender aqui as informações da qual os argumentos que eu vou trazer. Então, a possibilidade de evidência científica para a continuidade da consciência e da identidade pessoal de um falecido após a morte biológica, né? Então, basicamente, esse é o delineamento, né? O limite do escopo da pesquisa. Mas então, o que que é esse problema da qual eu estou investigando? Desde as décadas de transição entre o século XIX e XX, o tema da sobrevivência após morte da consciência, doravante eu só vou chamar de sobrevivência, tem sido tratado por cientistas e filósofos como uma hipótese testável empiricamente, ou seja, é um problema que ele pode ser levantado com base em fatos observáveis ou fatos públicos, à luz dos chamados fenômenos psíquicos ou fenômenos supernormais, também recentemente chamado de fenômenos anômalos, né? Então, pelo menos desde o final das décadas do século XIX, esses chamados fenômenos psíquicos foram sistematicamente investigados por exemplo, William James investigou esses fenômenos, Friedrich Myers, o próprio Freud fez algumas investigações, embora não com o tema da sobrevivência, mas essas manifestações que se chamam de psicologia normal, psicologia depois anomalística, chamaram a atenção de Jung também, e entre outros, Wundt também, entre outros psicólogos, né? O que que é um fenômeno supernormal? Essa é uma definição que a gente precisa ter em mente para depois entender o que que serve como pretensa evidência de sobrevivência pós-morte ou não. Fenômeno supernormal, que é uma experiência que não tem nenhum estímulo sensorial detectável e ainda essa experiência coincide com algum evento objetivo fora do escopo da percepção dos sentidos normais, né? Então, quando se começou a investigar esse tipo de fenômeno, eles perceberam que havia alguma coisa ali muito interessante que não parecia resistir a qualquer explicação da psicologia ou das explicações convencionais normais. Então, o fenômeno supernormal, para repetir,
Aparentemente, ele não tem nenhum estímulo sensorial detectável e ainda assim ele está além de qualquer. Ele é um evento objetivo, ou seja, você teria como verificar ou afirmar sua veracidade, além do escopo das sensações, do raciocínio e assim por diante. Então, exemplos de fenômenos supernormais ou fenômenos psíquicos que, por exemplo, William James e outros psicólogos e filósofos, cientistas, investigaram. O primeiro é o que se chamou depois por telepatia, que é influências de uma mente sobre a mente de outro indivíduo a partir de processos perceptuais convencionais, né? A leitura de pensamento. Como é que uma pessoa consegue acessar os pensamentos ou uma informação que está na mente de uma pessoa e só aquela pessoa tem acesso àquela informação? Clarividência, capacidade de obter conhecimento sobre um ser ou objeto para além dos meios sensoriais normais. Então, essas são alegadas capacidades psíquicas ou supernormais, que foram submetidas a teste e assim por diante. Um outro conjunto de fenômenos psíquicos ou supernormais que chamou muita atenção e que aqui a questão da vida após a morte foi tratada como uma questão científica é que algumas pessoas vivas afirmavam ou relatavam ter conhecimento verídico sobre uma pessoa falecida. Isso durante comunicações mediúnicas, ou seja, a pessoa viva seria uma espécie de médium, né, ou sensitivo que alegaria estar em contato com uma mente falecida, ou uma pessoa que afirma ter tido aparições de um espírito, né? Então, ela afirma que esse espírito, durante a aparição, um sonho, uma visão, é, descreveu alguma coisa que ela não sabia até então sobre sobre o falecido, né? Ou mais recentemente, algumas crianças têm afirmado ser a vida passada de uma pessoa falecida, né? E elas passam a manifestar uma série de afirmações passíveis de verificação que a gente pode chamar de conhecimento verídico sobre uma pessoa falecida. Esse conhecimento aparentemente não parece ter sido resultado de percepção sensorial normal, nem de aprendizado ou conhecimento adquirido normalmente, né? Então, esse tipo de fenômeno aqui são o que, desde o final do começo do século XX, final do século XIX, começou a se trazer a questão da vida após a morte ou sobrevivência após a morte da consciência como uma questão científica, uma questão empírica. O outro conjunto de fenômenos anômalos, né, esses fenômenos curiosos, são as chamadas experiências de estar fora do corpo, comumente descrita por pessoas que sobreviveram a situações de risco de vida ou que passaram por um coma profundo. Então, e aqui são só alguns fenômenos, né? Esses fenômenos, eles foram amplamente investigados, né, nessa etapa do começo do século XX. Entretanto, ao longo também do século XX, ainda atualmente, a investigação de fenômenos anômalos, né, de fenômenos alegadamente supernormais, deixou de ser um tema científico e acadêmico legítimo, ou pelo menos ou é visto com muita relutância, né? E uma explicação possível dessa relutância, dessa negação, é a predominância de abordagens em neurociência, psicologia e filosofia que rejeitam qualquer explicação em termos de separação entre mente, consciência e o corpo, né? Então, se você tem abordagens teóricas e metodológicas que não fazem essa separação ou que não observam essa separação entre a mente e o corpo, automaticamente a questão da sobrevivência ela é concebida como qualquer outra coisa, mas não como algo acadêmico ou científico, e as experiências alegadas como suporte para discutir, para investigar esse tipo de questão, ela também vai sendo relegada ao esquecimento, ou à relutância, ou como algo não legítimo cientificamente, né? A despeito da pesquisa interdisciplinar que ainda existe em medicina, neurociência e psicologia, há uma necessidade de clareza conceitual em estabelecer critérios precisos do objeto de estudo da sobrevivência e acerca dos requisitos, isto é, as condições teóricas necessárias para se pensar o que seria uma evidência. O que eu quero dizer com isso? Que apesar da história da investigação e ainda da investigação ainda existente e das discussões, não há uma clareza
conceitual sobre o que sobrevive ou o que seria evidência de algo que sobrevive, né? Por exemplo, se eu pergunto que a consciência sobrevive à morte, ok, e a inconsciência e o inconsciente? E essa consciência, ela é pessoal ou ela é subpessoal? Seria se o nosso senso de consciência e identidade pessoal ele está intrinsecamente atrelado à nossa existência corporal, né? É assim que a gente identifica uma pessoa. O que que sobreviveria então após a morte, se é a morte física, né? Então, é esse tipo de clareza conceitual, né, que é necessário para você pensar esse objeto de estudo da sobrevivência pós-morte como um estudo científico empírico, né? E o que que seria uma evidência? Bem, se eu tenho clareza do que sobrevive, que cenários hipotéticos eu poderia pensar para testar isso como uma hipótese que poderia obter indícios favoráveis ou não, né? Então, as perguntas exploratórias da minha tese são basicamente duas. Quando eu estou lendo os textos, né, quando eu estou fazendo investigação filosófica, o que que o autor responde à seguinte pergunta: é possível investigar cientificamente ou empiricamente a sobrevivência? Se ele dá uma resposta positiva, então a segunda pergunta é: se é possível, que evidências empíricas deveríamos aceitar, né? Então, essas são as duas perguntas exploratórias da minha tese de doutorado. E a seguir eu apresento, então, dois resultados gerais, né? As objeções, se é possível investigar, ou argumentos em favor, né, da possibilidade. E a outra parte dos resultados é que tipo de evidência, o que que seria uma evidência de sobrevivência, né? Uma evidência, pelo menos teoricamente ideal, assim, né? Que a gente poderia considerar como um tipo de dado que poderia ah, confirmar ou não a vida após a morte. Então, resultados: objeções e argumentos em favor da possibilidade de investigação científica da sobrevivência. A primeira objeção é que a pergunta e o conceito de que algo sobrevive não faz sentido. Ou seja, o conceito de que a pessoa ou de que a consciência sobreviva à morte do corpo é um conceito que ele é ininteligível, ele não faz sentido. Logo, a pergunta da minha tese também não faria sentido se a gente assume essa objeção como verdadeira. Porque, por exemplo, esse aqui é um tipo de objeção conceitual. A base habitual que dá significado às expressões que usamos para caracterizar o que constitui uma pessoa e sua identidade inclui a corporificação física. Por exemplo, se eu penso aqui, se eu reconheço aqui um colega que faz muito tempo que eu não vejo, eu vou reconhecer ele pela aparência física dele, pelo tom de voz dele e também por características psicológicas. Mas essas características psicológicas parecem indissociáveis da sua aparência física, da memória que eu tenho sobre a sua aparência física, do tom de voz, do jeito do comportamento exterior que ele tem da maneira como ele fala, dos conhecimentos que ele tem, assim por diante. Então, segundo essa perspectiva, quando a gente fala identidade pessoal ou conceito de pessoa, é, esse conceito está. As expressões que a gente usa habitualmente no senso comum para designar o que que é uma pessoa, essas expressões referem também aos atributos físicos de uma pessoa. Então não faria sentido afirmar ou perguntar se algo sobrevive à morte do corpo, né? A segunda objeção é que a questão essa da sobrevivência, ela é anticientífica, né? Basicamente, a evolução mostra que as formas de consciência se desenvolveram gradualmente com o sistema nervoso e o corpo nas espécies biológicas. A neurociência vem mostrando uma dependência da mente e da consciência ao estado físico do cérebro. O que acontece no cérebro influencia sistematicamente o que acontece na consciência. Todos esses indícios sugeririam que os fenômenos mentais são parte do mundo natural e não algo sobrenatural, ou seja, aqui há uma identidade conceitual entre natureza e mundo físico, logo,
o que estaria fora desse mundo físico, o que estaria separável do corpo e da biologia, seria algo sobrenatural, né? Então, esse argumento admite implicitamente essa identidade conceitual entre natureza e mundo físico. Logo, as únicas perspectivas cientificamente viáveis são aquelas que focalizariam em explicações biológicas e cerebrais. Portanto, embora a questão poderia ser legítima e tudo, mas ela seria falsa ou anticientífica, porque a ciência mostrou que a melhor explicação, as melhores abordagens à mente é aquelas que focalizem algum tipo de explicação biológica e cerebral. Logo, a sobrevivência após morte da consciência seria uma questão anticientífica, né? No máximo, uma crença religiosa ou um problema de filosofia, né? Ela estaria fora do escopo das ciências. É, a outra objeção, ela vem. Essa objeção, ela desnecessária como explicação, ou seja, essa, essa objeção ela é uma consequência do dualismo cartesiano. Basicamente, o dualismo cartesiano é uma concepção da relação mente-corpo que diz que a mente ela é inteiramente ou puramente imaterial, não física, né? E se a gente adota essa caracterização, existe a seguinte questão: como é que então algo imaterial produziria comportamento consciente no corpo que é físico, né? Então, se a mente é puramente imaterial, ela seria incompatível com as leis e princípios científicos básicos, e a mente sendo imaterial seria causamente isolada em relação a objetos físicos. Logo, isso tornaria impossível explicar a interação mútua entre mente e o corpo que é físico. Portanto, a sobrevivência da mente, como consequência teórica do dualismo, seria desnecessária para explicar o funcionamento mente-corpo, né? Então, para retomar, então existe três objeções básicas. Uma que é conceitual, que diz que a questão não faz sentido. A outra que afirma que a questão é anticientífica, é, ela está fora do escopo da ciência, porque todos os dados da ciência, os princípios e leis mostrou que a mente é algo que é natural e por natureza a gente entenderia que é algo físico ou biológico. E se a gente adota então o dualismo cartesiano, logo a sobrevivência seria desnecessária como explicação aos fenômenos mentais. Essas são as três objeções básicas de por que que a sobrevivência após morte da consciência não seria empiricamente ou cientificamente investigável, porque que ela não seria uma explicação para o funcionamento da mente e assim por diante. Agora eu vou passar para os argumentos em favor. É, o primeiro argumento é o seguinte: o conceito de sobrevivência inteligível faz sentido. Tanto que, segundo esses autores, ele faz sentido que poderíamos conceber cenários hipotéticos em que esse conceito pode ser empiricamente verificável. E aqui a gente tem exemplos, por exemplo, de filósofos fisicalistas ou materialistas, né, que defenderam concepções materialistas da mente, que, embora acreditassem que o dualismo e a sobrevivência são empiricamente falsos, mas ele seria, em princípio, empiricamente investigável. Por exemplo, a gente poderia pensar um cenário na qual uma pessoa afirma ter lembranças de uma vida passada. Essas lembranças seriam afirmações muito específicas e muito precisas e que poderiam fornecer descrições de situações da qual arqueólogos poderiam investigar, por exemplo, é, a afirmação de que alguém tem de que foi um príncipe celta, né? Se essa pessoa fornece, nessas alegadas memórias, detalhes suficientes para os arqueólogos irem a campo e investigar isso, e eventualmente essas descrições são precisas, e não tinha como essa pessoa saber disso, então a gente poderia concluir que essas afirmações, na ausência de qualquer outra explicação, seriam memórias de reencarnação, né? Então, esse é um experimento de pensamento que mostraria o quanto o conceito de que algo sobrevive é inteligível, faz sentido, porque inclusive ele poderia ser empiricamente verificado, né? O segundo argumento em favor de que a sobrevivência é uma hipótese empírica ou científica
é que, em casos cotidianos e práticos, características mentais distintivas são usadas para identificar pessoas vivas, a continuidade da memória, do caráter e do hábito, né? Por exemplo, ah, eu posso receber o e-mail de alguém que alegou ser um aluno meu e que está me convidando para fazer uma palestra sobre esse tema. Ele começa a descrever que ele foi um aluno meu em tal época, num tal dia, que foi discutido tal tema, e eu não tenho foto dele, eu não lembro da voz dele, eu não lembro de nada físico sobre ele. Mas quando eu começo a lembrar do que ele falou e eu começo a ver que as memórias, os fatos que ele está descrevendo são verídicos, ou seja, porque eu também posso lembrar e eu vivi isso, então eu posso dizer que pelo menos a continuidade da memória, eu estou identificando ele como aquela pessoa, eu estou confirmando que a pessoa que ele está afirmando ser é de fato aquele meu aluno, né? Então, em casos cotidianos e práticos, a gente usa várias características mentais distintivas para identificar pessoas, né? E a gente usa essas características, esses aspectos, de modo não problemático, ou seja, na maioria das vezes a gente consegue identificar as pessoas a partir do caráter, do hábito e da memória. Então, alguns filósofos que discutiram o tema da sobrevivência afirmam, portanto, esses mesmos critérios das pessoas vivas podem ser usadas nos alegados casos pós-morte. Ou seja, se eu espero que alguém sobrevive à morte, eu tenho que ter a mesma expectativa de alguém que estava vivo, ou seja, as mesmas características ou um certo conjunto de semelhança de características psicológicas baseadas na memória, no caráter e no hábito, né? Então, esse é o segundo argumento que afirma que a gente poderia testar empiricamente a sobrevivência se a gente aplicar os mesmos critérios de identificação pessoal que a gente aplica nos casos normais. O terceiro argumento afirma que a sobrevivência é uma hipótese científica porque é uma explicação possível a certos fenômenos documentados. Ou seja, algumas pessoas vivas relatam informações precisas sobre pessoas falecidas. Após a verificação dessas informações, e tendo sido descartada a possibilidade de explicações normais, esse conhecimento que a pessoa viva afirma da pessoa falecida, parece então ter sido o resultado de um processo não normal ou extrasensorial. Se a gente então exclui as explicações normais e fica essa evidência de algo extrasensorial, a sobrevivência então aparece como uma hipótese ao lado de outras a ser discutida para esse tipo de caso, né? Então ela é uma hipótese empírico-científica porque existem fenômenos que chamam essa ideia como uma alternativa, uma interpretação entre outras, né? Então, esses são os argumentos, né, que afirmariam então que a gente poderia investigar a sobrevivência. E eu gostaria de saber quantos minutos ainda me resta de apresentação. Não, eu acho que você pode continuar, Bruno, porque Tá. a gente só tem duas apresentações hoje. Tudo bem. Perdão, eu tô com muita tosse também. Ah, tudo bem. Então, se é possível investigar empiricamente a sobrevivência, a segunda pergunta quais seriam os requisitos teóricos para indícios empíricos? Ou seja, quais requerimentos, quais requisitos que eu tenho que ter, que eu tenho que formular para conceber uma evidência? Então, eu dividi em três grupos gerais aqui. Características psicológicas distintivas para a identificação de uma pessoa falecida. Ou seja, perguntar se algo sobrevive é perguntar se a gente tem evidência de que uma pessoa sobreviveu. Ou seja, se há evidências de que a identidade pessoal dela continuou após a destruição do corpo físico. Então, memórias sobre incidentes e fatos da vida terrena de um falecido incluindo informações previamente desconhecidas. Ou seja, se a pessoa que afirma ser a reencarnação de alguém, ou aquela pessoa que afirmou ter uma visão do espírito, um sonhou com esse espírito do falecido, ou que está numa sessão mediúnica e que alegadamente está manifestando a pessoa, o espírito falecido, é interessante então que ele manifeste
que há o relato de incidentes e fatos sobre a vida terrena de um falecido, mas também fatos de que nem nenhum familiar ou amigo do falecido sabia. Ou seja, nessa investigação, não só o médium, a criança que afirma ser a reencarnação e assim por diante, não tem que saber desses ah, de fatos conhecidos sobre o falecido que só os amigos e os parentes sabem, mas também informações previamente desconhecidas, né? Esse tipo de dado teria um peso maior, assim, para você justamente conseguir isolar todas as explicações e afirmar o seguinte: olha, se o que está sendo afirmado ali é verdadeiro e a gente consegue descobrir que é verdadeiro e nem os parentes falecidos, nem os parentes e os amigos do falecido sabiam, então a gente tem uma evidência fortíssima de que quem está manifestando aquele conhecimento é o espírito de quem, ou a consciência de quem sobreviveu. Quando eu uso o termo espírito aqui, é de uma maneira frouxa, não é nenhuma maneira, não tem nenhuma conotação aqui. É como sinônimo de consciência, mente, e assim por diante. Um outro tipo de dado que seria muito interessante da manifestação de uma pessoa falecida habilidades que eram conhecidas daquela pessoa falecida, né? Tocar um instrumento musical, fluência em idioma estrangeiro, conhecimentos acadêmicos específicos. Ou seja, se uma criança que alega ser uma vida passada de alguém, ou um médium que alega estar manifestando o espírito falecido, ele sabe coisas sobre uma pessoa, então é interessante que ele manifestasse também uma habilidade dessa pessoa, né? Habilidades que requereriam prática, né? Algum tipo de aprendizado. Se então essas pessoas conseguem manifestar, tocar um instrumento musical, falar no idioma, não é só recitar alguma coisa no idioma, porque isso poderia dar margem da criança ou do médium ter aprendido isso rapidamente e enganar as pessoas, né? Com uma performance falsa. Mas ele responder naquele idioma que ele não aprendeu, ou ele responder ou resolver problemas, sei lá, filosóficos, de lógica, sobre Freud, sobre Ricoeur e assim por diante, ou qualquer outro conjunto de conhecimentos específicos daquela pessoa falecida, que é sabido por verificação que nem uma criança, nem o médium teria esses conhecimentos, se a manifestação ou alegar da reencarnação de alguém tem então esses conhecimentos, isso aqui também conta como uma evidência fortíssima de que é a mente do falecido reencarnada ou manifestada na comunicação que está relatando, manifestando esses conhecimentos. Traços de personalidade: caráter, hábitos, aptidões, maneirismos, comportar-se em certas maneiras consideradas relevantes. Daqui a pouco, por exemplo, aquela pessoa era conhecida por ser canhota, ou era conhecida por ter um jeito de fazer certas pausas quando falavam, né? Ou ter certos hábitos de interromper uma pessoa, ou tinha uma maneira de fazer piadas sarcásticas quando estava falando sobre algo sério, ou se alguém não entende do assunto, a pessoa tem um certo tom de ironia, né? Então, essas certas maneiras consideradas relevantes também contam como um tipo de dado psicológico que a gente poderia identificar, então, uma pessoa viva como manifestando ou sendo a reencarnação, né, ou tendo tido a visão de uma pessoa falecida, né? Então, esses três conjuntos, digamos assim, de pistas psicológicas, de marcas digitais psicológicas, seriam as características que a gente poderia identificar uma pessoa. E é interessante que aqui a gente tem características que identificam uma pessoa, né? Aqui a gente não tem nenhuma preocupação em tentar definir se o que sobrevive é uma mente imaterial cartesiana, do que ela é feita, se ela é feita de algo quântico e assim por diante, né? Esse é um problema, essa é uma questão que aparece, né, quando os filósofos e outros cientistas que investigaram a sobrevivência, de que você pode investigar que algo sobrevive, ter evidências de que algo sobrevive, sem essa evidência dizer o que sobrevive ou como sobreviveu, né? Então você pode investigar
essas marcas, digamos assim, essas pistas, né? Sem, sem se ater num primeiro momento o que sobreviveu, do que é feito e assim por diante. Do que aquela consciência é feita, como é que ela se desligou do corpo, como é que ela entra no corpo, como é que o corpo influencia, como é que a consciência influencia o corpo e assim por diante. Bruno, desculpa te interromper. Você Oi, consegue concluir uns 5 minutos para a gente ter meia hora de discussão? consigo. Ah, obrigada. Então, três tipos de fenômenos anômalos gerais que evidenciariam sobrevivência. Mediunidade, né? E teria as comunicações drop-in ou correspondências também cruzadas. Comunicações drop-in é quando, na alegada comunicação, parentes e amigos estão em contato com o médium e alegadamente está um falecido conhecido, deles, né? Então, a comunicação drop-in é quando entra, ou traduzindo literalmente, cai dentro da comunicação um alegado espírito que ninguém conhecia, que não foi solicitada a manifestação dele, e ele começa a relatar coisas que podem ser verificadas. Então, mediunidade e essas comunicações drop-in é um tipo de evidência, um fenômeno que seria um fenômeno interessante. Aparições, a evidência mais forte são aparições percebidas coletivamente, ou seja, por mais de uma pessoa simultaneamente, e há casos desse tipo de aparição. E também reencarnação ou possessão, evidência mais forte, manifestação de habilidades que requerem prática, como eu manifestei anteriormente. Então, essa informação ela tem que ser verificável, informações suficientes para identificar um falecido particular, preferivelmente, quanto mais peculiar, íntimo e até trivial esses fatos podem ser. Porque às vezes é um fato formal ou muito conhecido, a possibilidade de haver vazamento de informação ou de alguém ter comentado isso em fofoca, em conversa, é muito mais fácil. Então, quanto mais peculiar, íntimo e trivial essas informações, essas memórias, melhor. Informação independentemente verificável com parentes amigos ou documentos e registros. E esse conhecimento verificado ele tem que excluir explicações normais, né? Então, se a gente discute um dado bruto, a sobrevivência, ele tem que ser verificável e ele tem que alegar que ele não seja o resultado de processos normais, aprendizado e assim por diante. Uma questão, só para finalizar então a apresentação, uma questão dessa filosófica que emerge é que a partir da década de 50 e 60, a medicina começou a ressuscitar pessoas de parada cardíaca, né? Então, pessoas que antes morreriam ao atingir a morte clínica, elas passam a sobreviver. Então, as experiências espirituais que as pessoas têm durante uma morte clínica ou morte irreversível contariam como evidência de sobrevivência pós-morte, e aí a gente teria que pensar a morte como algo diferente, não só como algo que é irreversível, né? Então, essas são os argumentos e as questões que eu apresentei para vocês, que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado. É isso. Muito obrigado por terem tido paciência de ouvir esse tema fora da curva. Imagina, muito interessante. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Pedro. Então, eu abro agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão. Bom, eu vou então começar a puxar o carro das perguntas, fazer para primeiro fazer para o Pedro, porque teve um momento, eu não sei se eu entendi muito bem, mas que você relaciona, Pedro, Ananke com realidade. E eu achei curioso isso, né? Porque Ananke geralmente está relacionado justamente à questão da necessidade. Se você pudesse, por favor, falar sobre essa relação. E para o Bruno, no início você indica o Freud, o Jung. Queria saber se isso entra, essa recepção, esse estudo histórico entra na sua pesquisa, e se você podia indicar brevemente aqui para a gente onde que esses autores falam sobre essa questão, acho que seria interessante aqui para a temática do congresso. Vou começar rapidamente. Eu agradeço a questão, Amanda, porque realmente é algo que
passou despercebido para mim, mas você falando faz total sentido, porque aqui eu tô apresentando Freud do Riquet, né? Então, na obra, o Riquet vai entender esse termo, e eu não sei se é meramente uma questão de tradução, o Wayne poderia confirmar isso, mas acho que não. Mas o Riquet vai entender esse termo, Ananke, como realidade. Certamente ele vai apresentar essa questão da necessidade, mas lá nesse trecho em específico, que eu fiz um recorte muito grande, né? Foi o capítulo 3 do livro 2 do conjunto de uma obra toda, né? Que é composta por 3 livros. Nesse capítulo em específico, ele vai trabalhar com essa questão da realidade, e a realidade que, que comporta essa noção da necessidade. Então, se eu pudesse te explicar, seria mais no sentido metodológico e não especificamente assim conceitual, porque que eu usei um em detrimento do outro, né? Então, o Riquet vai utilizar dessa forma, e eu não me lembro se ele vai dar alguma explicação de por que ele faz essa utilização e não propriamente necessidade. Mas a realidade aqui comporta essa noção. Então, ele não exclui num sentido semântico, por assim dizer. Me permita, Amanda, só um esclarecimento, uma precisão, Pedro. A gente leu esse texto, né? Não, não é que o Riquet entenda Allan Key como realidade. Não é exatamente isso, né, Pedro? Allan Key é necessidade. O que acontece é que a argumentação do Riquet faz essa ligação que o Pedro apresentou aí agora, né? Quer dizer, ele vê na necessidade uma espécie de expressão radical da realidade. Então, só essa precisão, assim, o Riquet sabe que Allan Key é necessidade, né? Toda a questão é um argumento acerca da realidade a partir da noção de necessidade. Só essa precisão. Obrigada. Eu pensei que ia realmente por esse lado, assim, né, da questão até do princípio de realidade, talvez. Bom, então passo para o Bruno agora e depois. É, deixa eu ver. Amanda, então, respondendo a sua pergunta, o Freud, o Jung e os psicólogos, eles aparecem mais a título introdutório, né? Como quando eu introduzo esse campo de investigação na tese, e para mostrar que tantos fenômenos anômalos e tanto essa questão da vida após a morte que aparece associada a esses fenômenos foram investigadas por esses primeiros psicólogos, né? Por exemplo, o Jung teve experiências espirituais, né? Teve experiências místicas e também uma experiência de quase morte, se eu não me engano, que ele disse que se viu fora do corpo, viu o universo e assim por diante. E ele também fez teste com médiuns. Então, o Jung foi muito próximo dessa investigação e também forneceu algumas reflexões bem interessantes sobre fenômenos com médiuns e assim por diante. Eu acho que o interesse do Freud foi mais psicopatológico nessa parte, mais psicológico e psicopatológico nessa parte, né? Eu acho que as manifestações de transe mediúnico, acho que forneceram algum tipo de elemento depois para o conceito dele de psicopatologia e de manifestação de múltiplas personalidades. Mas esse detalhe eu conheço assim mais superficialmente, assim. Mas eu sei que o Jung fez investigação empírica, assim. Ele foi muito interessado nesse assunto. William James, por exemplo, foi um dos maiores investigadores nesse ponto, né? Uma das questões do William James era como conciliar esses fenômenos com a visão psicológica, de ciência psicológica dele, né? Obrigada, Bruno. Bom, passo a palavra então para a Fátima. Oi, gente, boa noite. Eu só consegui assistir uma parte da do Bruno, que eu tinha compromisso. Eu queria pedir para o Bruno comentar um pouco. Eu sei que o Bruno faz parte do grupo, né, do Alexander, o orientador dele, e assim, eu sei que parece que vocês fazem pesquisa, não sei se vocês, mas esse grupo, né, fazem pesquisas empíricas, né, para tentar
provar ou ter dados sobre a sobrevivência da consciência, eu queria que você comentasse um pouco assim sobre essas pesquisas e em que pé que estão assim as evidências, como é que são assim alguma você desse um panorama assim um pouco de que tipo de coisa que está sendo desenvolvida e um pouco das evidências que isso está trazendo. Então, a gente tem várias pesquisas em andamento. Algumas partiram de levantamentos nacionais, né? Então, a primeira, como essas experiências são experiências, né? Ou seja, são coisas que as pessoas vivem e que, na maioria das vezes, por haver muita relutância, muito preconceito, até religioso mesmo que são experiências espirituais, de conteúdo espiritual, às vezes até a maneira como a pessoa tem a religião dela nega esse tipo de vivência. Então, o primeiro movimento da gente foi tentar compreender o que que as pessoas vivenciam aqui no Brasil, né? Tipo assim, experiência de quase morte, né? Aquelas experiências que a pessoa que passou por uma situação de risco de vida, ou de coma, afirma ter estado fora do corpo, ela afirma ter voltado com mais vontade de viver e afirma que a experiência que ela passou lá do outro lado é mais real do que esse mundo físico aqui. Assim, 90% dos casos, eles têm essa afirmação psicológica fortíssima e um efeito transformador moral, em relação a essa experiência, que eles afirmam que a experiência é real. Então, esse é um dado que a gente também encontrou, que outras pesquisas já encontraram, que eles afirmam, olha, aquela experiência que eu estive durante fora do meu corpo, ela é a experiência mais real e mais psicologicamente transformadora e bonita ou reveladora que eu já tive. Então, esse é um dado que a gente encontrou e que corrobora pesquisas anteriores de que é uma experiência tida, percebida como real, né? Daí a pergunta é, bom, essa afirmação de que a experiência é real corrobora que existe vida após a morte? Aí já é uma questão mais filosófica do que empírica, porque é a maneira como você olha para os dados, né? Por exemplo, se você pega um relato, é difícil de fazer esse tipo de afirmação. Mas se você pega diferentes relatos de diferentes pessoas, que se você testar os níveis de depressão dela, os níveis de psiquiátricos dela, não tem níveis psicopatológicos nessas pessoas, você não encontra nenhuma explicação, pelo menos nenhum traço psicopatológico nelas que explicaria a experiência. E os relatos são todos eles muito similares, né? Você tenta explicar isso como a expectativa da morte. Isso foi uma alucinação que a pessoa teve porque ela estava no ponto da morte. Bem, às vezes uma pessoa entra numa parada cardíaca tão rápido, em questão de segundos, que ela nem percebeu que ela estava entrando em parada cardíaca. Então não tem nada ali que pudesse agir como um mecanismo que criasse uma alucinação e não sei o quê, entendeu? Só depois, quando ela acorda da parada cardíaca, que ela lembra da experiência e ela volta com essa transformação, com essas afirmações, né? Então, na ausência de uma explicação alternativa, esse tipo de indício, esses relatos subjetivos forneceriam algum tipo de indício à sobrevivência. Quando você pega esses relatos coletivamente, né? Não um relato individual. De vidas passadas, foi feito um levantamento com adultos e crianças, né? De pessoas que afirmam ter vislumbres ou memórias de uma legada vida passada. Tem afirmações mais gerais de pessoas, eu tive uma. Quando eu passo debaixo de um. Tipo assim, quando eu vou para um local no interior de Minas, aquilo me dá uma sensação que eu vivi naquela época. Não. A gente foi em casos assim, mais fortes, né, de afirmações mais precisas. Então tem essas sensações e tem esses conjuntos de que às vezes a pessoa fornece assim informações bem, relatos bem detalhados. Então, outra coisa que a gente percebeu é que é mais comum do que se pensa que as pessoas têm essas sensações de ter tido uma vida e assim por diante. Mas isso é relato psicológico, ou seja, isso é uma vivência psicológica, né? A questão é, desses relatos, qual que forneceu evidência, algum tipo de relato verificável, né, preciso, que pudesse ser testado a campo? Ah, tem um relato de uma criança que alega ter sido o tio dela, falecido, uma criança nordestina, e foi feito uma tomografia do crânio dela,
e ela tem um abaulamento aqui atrás na cabeça, como se fosse um sulco, assim, uma entrada, e ela afirma ser a reencarnação do tio. Ela faz várias afirmações sobre como esse tio morreu, quantos tiros levou. Ele disse assim: um bandido me matou, né? E esse tio foi morto por causa de uma questão trabalhista. Alguém foi pago para matar ele, né? Então, na descrição da criança, ele diz que foi um bandido, né? E ele, então, não foi conseguido a autópsia do caso, porque é um caso que já passou tempo, mas tudo que a criança afirma sobre o tio é verdadeiro e a família jura de pé junto que nunca falaram nada para a criança sobre esse tio. E essa correlação entre o tiro que todo mundo diz que o irmão deles levou na cabeça com essa marca de nascimento. Então, esses são casos interessantes que eles não provam a reencarnação, mas eles são dados que ficam em. Eles são dados. Como é que uma criança afirma um monte de coisa que aparentemente ele não sabia, e ainda tem uma marca de nascimento que ela coincide com essa outra pessoa, entendeu? Então são o que a gente chama de casos sugestivos de reencarnação. Eles não fornecem uma prova, mas eles são esses casos curiosos que parecem resistir a explicações alternativas. É muito difícil de você ter evidência de sobrevivência, porque os casos, eles são assim, eles não são metodologicamente controláveis ou feitos em situações controladas. É esse tipo de coisa assim, vamos fazer um levantamento. A pessoa afirma uma coisa que aconteceu às vezes assim, tipo, 20 anos antes da pesquisa. A possibilidade de ter vazado informação nesse meio tempo, você não tem como controlar essas variáveis, né? Então são casos muito curiosos. Tem cartas do Chico Xavier, que também foram testadas a campo, né? Tem alto grau de acerto. Tem às vezes informações que informações assim muito triviais que às vezes o Chico Xavier, a alegada pessoa falecida fala na carta e que nem os familiares sabiam e que depois lá vasculhando algum tipo de inventário, de registro de coisas, se descobriu que o Chico manifestou ali era verdadeiro. Ah, Às vezes ah, detalhes de como era feito a casa, um apelido entre familiar. A gente, por exemplo, o Chico Xavier é um caso interessante, porque às vezes assim, ele recebia às vezes muita gente. Então, às vezes, ele manifestava alegadamente os espíritos, e ele não sabia quem era que estava chegando, quem estava vindo, quem estava chegando, sabe? Ele estava fazendo aquilo assim, uma atrás da outra, sabe? Então, a primeira explicação assim, que o Chico fraudulou. Ou seja, ele quis enganar. A segunda, o Chico sabia daquilo ali. Bem, tem famílias que às vezes o Chico nem conhecia quem era, sabe? Então, quando você vai isolando essas coisas e verificando as informações, o que que vocês me perguntariam assim? Existe evidência de vida após a morte? Não, não existe uma prova. Não existe um tipo assim, aqui está a minha mão, né? Vocês têm evidência que a minha mão está aqui, não é inteligência artificial. É, mas não tem essa evidência de vida após a morte. O que há são indícios coletivos, indícios que, em conjunto, e na ausência de explicações alternativas, seja elas psicológicas, clínicas, elas sugerem a irredutibilidade da mente, a morte ou a lesão cerebral. A outra linha de pesquisa que está sendo investigada aqui também são com pacientes terminais, que têm lucidez terminal. Às vezes a pessoa está quase morrendo, já tinha Alzheimer ou já tinha um outro tipo de demência, e de repente começa a se comunicar, a manifestar as memórias, lembrar o nome dos familiares e assim por diante. Esse indício ele não fornece nada pós-morte, mas ele é um indício interessante de que, na presença de declínio clínico e psicológico, como é que no ponto da morte ali, quando a pessoa tá para morrer, ela recupera a consciência e a memória, né? Isso pelo menos mostraria que a mente não é tão dependente do cérebro quanto ela parece ser, né? Mas esses indícios, eles levantam mais questões do que algo afirmatório, assim, né? E também muitas questões metodológicas, né? Porque, por exemplo, como é que você pode confiar no relato de memória de uma pessoa que estava em coma, né? Que
Porque a gente sabe que há muito viés de memória. A memória é uma coisa muito frágil também, né? Há muita coisa inconsciente também, e assim por diante. Claro que a gente usa de certas, a gente usa de certas, como é que se diz? Escolhas, critérios para isolar esses erros de memória. Você usa uma escala para classificar a experiência, né? Existem escalas que você usa, faz entrevistas, você tenta isolar o máximo possível de variáveis, às vezes é impossível, e assim vai. Então, assim, resumindo, há um conjunto de indícios muito interessantes que resistem a explicações clínicas e psicológicas normais. Nenhum caso isolado é uma evidência de sobrevivência, mas quando você pega esses indícios coletivamente, eles favorecem a sobrevivência como explicação. Tá ótimo, parabéns. Obrigada. Desculpa a tosse. Imagina. Obrigada, Bruno. Vou então passar a palavra para o N. Oi, obrigado, Amanda. Agora sim, quero então cumprimentar o Pedro e o Bruno pelas apresentações. Pedro, eu acho que a gente já discutiu isso, mas é sempre uma pergunta que volta mesmo, assim, em relação a esse tema da leitura que o Riquet faz de Freud, é, no que concerne a religião, né? Quer dizer, no fim das contas, quer dizer, você descreveu, apresentou aí um conjunto de argumentos do que o Riquet produziu ali, mas assim, num sentido mais geral, o que você diria mesmo, né? Quer dizer, essa convence, né? Essa argumentação do Riquet convence a você em relação à concepção que ele tem ali do fenômeno religioso, em relação à psicologia, à psicanálise, né? Quer dizer, queria um pouco essa sua posição mais categórica mesmo, assim, porque a argumentação, né, a gente leu, estudou e se apresentou aí tão bem. Queria saber a sua posição final. Ao Bruno, desculpa, talvez você vai se repetir um pouco agora na parte final da sua resposta. Você quase respondeu a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer assim de maneira chocante, então, assim. Que é exatamente isso, né? A sua proposição da comunicação eu até gostei, né? É uma pergunta categórica que você faz, né? Se a gente pode falar mesmo de uma investigação empírica a respeito do fenômeno. E aí eu queria mesmo te colocar um pouco contra a parede, assim, no sentido de sim ou não, porque você trouxe muitos elementos, né? Inclusive né, as referências que você mobiliza, e agora no fim você diz, olha, individualmente não, mas no conjunto sim, isso constitui uma evidência e tal. Quer dizer, mas para uma resposta mais categórica, tal como foi a formulação da sua pergunta, é possível uma investigação empírica do fenômeno? Né? Mais uma pergunta e resposta rápida, assim, te agradeço, parabéns pelo trabalho. Vou começar respondendo novamente de forma mais sucinta. Foi boa a pergunta do N, justamente porque aqui, como eu disse anteriormente, eu fiz um recorte bem específico, né, do que o Riquet trabalha. No livro 3 da obra da interpretação, sabe, sobre Freud, ele traz propriamente a interpretação dele. E nessa interpretação ele articula a psicanálise freudiana, ou melhor, para interpretar a psicanálise freudiana, ele traz a fenomenologia do espírito de Hegel. E há uma formulação em que ele diz que, não vou me lembrar, mas é algo nesse sentido. Todo sujeito que tem um arqué tem um telos, né? E essa formulação é um tanto chocante, porque aqui o que ele está entendendo como arqué é o que ele entende da psicanálise freudiana enquanto uma, uma certa regressão ao passado para descobrir certas experiências, enfim, patologias e tudo mais. E telos, obviamente, aqui pautado em Hegel. Mas por que eu trago essa formação? Porque acho que talvez seria uma das grandes teses que o Riquet vai apontar, e é na onde eu respondo o Wayne aqui, que eu acredito que essa formulação em específico não convence,
porque, né, de que todo sujeito que tem uma arqué, um passado longínquo e que funda toda a experiência dele de vida, teria também um telos enquanto uma finalidade ali, não meramente um propósito, enfim, mas uma questão mais robusta que ele vai fundamentar ali no hegelianismo. Mas eu acho que essa formulação especificamente não convence, e as indagações que o Riquet traz, problematizando a interpretação do Freud sobre a religião, são interessantes, no sentido de que, e novamente aqui então, pegando também a pergunta da Amanda, de que essa questão da necessidade não seria somente o que constituiria a realidade, se eu pudesse dizer assim. O princípio de realidade não é o único que constitui a vida, porque aí o Riquet traz uma outra figura que também é importante, o Eros, aquilo que a gente entende como o amor, também seria substancial, e o que ele chama, né, de luta de gigantes. Então, a necessidade, a Nanquer e o Eros, de um lado. Eu acho que isso está um caminho interessante, mas, assim, respondendo objetivamente, eu acho que não convence como um todo, porque é o que a gente já discutiu, né, Wayne? Eu acho que o Riquet traz muitas indagações e não propriamente aberturas que levam a algum destino em específico. Então, ele levanta muitos problemas de forma interrogativa, que são problemas realmente pontuais e incisivos. Mas, como um todo, me parece que não é tão. Não convence tanto. Posso. Isso, só lembrando que a gente tem 10 minutos, 9 minutos, né, para não passar o tempo da outra mesa. Uhum. Ene, a tua pergunta vai direto ao ponto da minha tese, né? Ou seja, é possível ou não é possível, né, investigar? É, a pergunta da Fátima é mais assim, se há quais são as pesquisas e os indícios existentes, né? E a minha pesquisa, a minha pergunta, ela é mais como se eu desse um passo atrás da pesquisa existente, ou seja, se há pesquisa existente, a gente, né, já dá de barato que é possível investigar, né? Mas quando eu faço essa pergunta, é possível, é no sentido assim, bem, eu quero compreender como é que a gente, então, formula e fundamenta uma ciência da vida após a morte, uma ciência da sobrevivência, né? Essa é a pergunta, digamos assim, a motivação, ou, né, a espinha dorsal da tese, né? Pergunta assim, bem, é possível, mas então por que que é possível? O que que justifica isso, né? O que que é sobrevivência? O que que sobrevive, né? Bom, então você tem essa pergunta se é possível ou não e o que que é uma evidência. Então, por evidência pode ser um caso único fortíssimo, né? Sei lá, a manifestação do médium que você consiga isolar todas as variáveis possíveis e impossíveis, e isso fornece uma evidência. Olha, aqui a gente tem evidência de que é um espírito, é um falecido que está se manifestando, que é uma consciência. E há um conjunto de indícios, como há na ciência para outras hipóteses, que não é um caso isolado que corrobora uma hipótese ou favorece uma hipótese, mas um conjunto de indícios empíricos que, que nenhuma explicação alternativa dá conta do fenômeno e você acaba escolhendo aquela hipótese por melhor explicação. Mas essa pergunta é possível investigar? Eu afirmo que os argumentos do que eu encontrei da possibilidade, eles são muito mais fortes do que os argumentos de que não é possível. Porque os argumentos que não é possível, ele, por exemplo, assume que a identidade pessoal, a maneira como a gente consegue a identidade pessoal, ela depende do nosso critério físico de identidade pessoal. Se você consegue pensar a continuidade de uma pessoa e identificar uma pessoa por critérios psicológicos, você já não necessita você não necessita dessa tese tão forte de que a identidade pessoal está necessariamente atrelada à continuidade física, né? Então é uma maneira de você responder, olha, essa objeção ela não é tão forte assim, então é possível investigar. A outra é a natureza da ciência, né? Números negativos,
era uma loucura na matemática. Estou falando assim de maneira frouxa, né? A existência de números negativos era algo inexistente num certo ponto da história da matemática. Hoje a gente dá de barato esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, a existência de números negativos, que não era algo concebido até um certo tempo, eu acho que na matemática. Ah, a mudança, as revoluções científicas vão mudando a maneira como a gente concebe o mundo e os objetos das ciências. Então, não há nada não há nada na história da ciência que mostre que, por exemplo, hoje o naturalismo, entendido como materialismo, pode ser a concepção, digamos assim, mais do que uma concepção, o paradigma vigente na ciência, na filosofia, na neurologia, psicologia, assim por diante, e não há nada na história da ciência que mostre que um paradigma ele é atemporal, né? Ele pode, por várias razões, sejam elas sociológicas, empíricas e assim por diante, ter outras razões que levem essa visão de naturalismo ser abandonada e uma visão de um naturalismo expandido ser adotado. E a sobrevivência pode ser uma perspectiva que entra nesse naturalismo expandido, né? A outra questão, assim, a outra afirmação de que é uma perspectiva que pode ser investigada é que há fenômenos que trazem isso como uma interpretação há fenômenos que trazem essa afirmação de sobrevivência como uma interpretação alternativa, né? A menos que você diga, olha, a menos que você feche os olhos e diga assim, olha, esse fenômeno aqui não existe. A menos que você consiga excluir que todos os fenômenos são fraudulentos ou que tudo é uma criação psicológica, há fenômenos que resistem a essas explicações e que você pode dizer, olha, vamos discutir essa questão de vida após a morte aí, porque tem alguma coisa aqui que não está sendo explicada. Eu não sei se eu te respondi, eu só enrolei. Perfeito, Bruno. Obrigado. Bom, a gente ainda tem 4 minutos. Alguém tem mais alguma questão? Acho que só para preencher, eu queria só fazer uma breve questão ao Pedro, porque tem um momento, eu achei interessante que você fala que o ritual, não sei se eu vou falar certo, mas o ritual, assim como a neurose, é uma medida defensiva. Eu achei interessante essa relação que você faz. Se você pudesse falar brevemente sobre isso, por favor. Deixa eu pegar aqui no texto, só um pouquinho. Então, pelo que eu entendi que o Rick é explorando essa questão que ele diz, né, de dupla analogia, enquanto esse ritual, que seria a observação religiosa, e a neurose, né, enquanto essa patologia, seria uma medida defensiva no sentido de uma certa proteção, sabe? E eu não saberia como explicar isso propriamente, mas uma certa postura defensiva de proteção quanto ao que, ao que seria a ilusão, uma certa alienação que esse indivíduo crente tem, e no ritual que ele faz, encararíamos psicanaliticamente como neurótico, e seria uma medida defensiva dele mesmo, né, uma certa postura de proteção, a não deparar com a ilusão que constituiria a prática dele. Enfim, eu digo aqui que é uma hipótese. Eu não sei se o N concordaria. Enfim, eu diria isso de imediato, assim. Tá ótimo, obrigada. Que é uma atitude neurótica, né? Um funcionamento neurótico pode ser também, né? Bom, se ninguém mais tem, então, perguntas, então acho que a gente pode fechar. A gente teve um participante a menos, a gente preencheu todo o tempo da comunicação, foi muito bom, deu para fazer uma ótima discussão aqui. E é isso, a gente tem agora mais uma mesa, né? A quinta mesa que a Fátima vai mediar. É isso, né, Fátima? Vai ser o André Carone, porque eu só Sim. consegui entrar depois da metade, tá bom? O André vai mediar. Tá Parabéns ótimo. para os dois aí que apresentaram. Obrigada, Amanda.
Muito Imagina, obrigado. obrigada a você. Obrigada, Pedro, obrigada, Bruno, pelas ótimas Obrigado, Amanda. apresentações. Oh, Tchau, Eu tchau, que parabéns. agradeço. Tchau, tchau.